A estética avançada é a união da tecnologia, ciência e cuidado real. E no episódio de hoje você vai saber um pouquinho mais. Exatamente, pessoal. Tudo bem? Hoje aqui no IngeCast eu estou muito feliz, de verdade. Essa empresa ela mudou minha vida, literalmente, né? Eu sou testemunha viva disso. Estou muito contente com os procedimentos que eu fiz, muito feliz. Indico, né? E não queria rodear muito, fazer muito mistério hoje, né? Geralmente eu fico falando, olha, convidado de hoje. Assim, se eu for falar o currículo desse casal maravilhoso, eu vou ficar uma hora aqui falando. Verdade. Mas, enfim, é um casal maravilhoso, eles são empresários, tem uma empresa de sucesso e que... Assim, quem quer ser bonito, feliz, mais do que procurar uma beleza real, que sonha e quer de verdade, você vai conseguir. Então, estou aqui com a presença da doutora Lidiane Costa e do Dr. Walter. É um casal que eles têm o Instituto Lidiane Costa e vai falar um pouquinho de tudo, sobre a vida, sobre a empresa, como eles se conheceram e todo esse sucesso que eles são hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindas, viu? Vai ser um bate-papo muito gostoso e pro pessoal de casa, com certeza, tudo que há de novo aí na estética, né, William? Exatamente. E para começar assim esse bate-papo, Lidiane, a gente sabe que todas as suas funções estão ligadas, uma puxa a outra. Mas tem alguma que realmente foi o pontapé da sua carreira, que você fala, não, aqui que o negócio alavancou? Quando eu era biomédica, eu trabalhava em análises clínicas, trabalhava em 2 hospitais. E eu tinha um emprego bem estressante, vai. Uhum. E aí, um dia, um menino trabalhava comigo e falou assim, ai, você viu que o biomédico agora pode atuar na área da estética? Aí eu falei, sério? E quando eu era bem jovem, teve uma novela que a Vera Fischer tinha um spa. Eu não lembro o nome da novela. Eu achava ela linda. E eu falava assim, nossa, eu queria ser como ela. Ter uma clínica assim, de estética. Ela andava de jaleco branco, eu achava lindo. E eu nunca pensei nisso. Mas aí, nesse dia eu saí do trabalho, por volta da 1h da tarde, eu fui atrás. Fui até o conselho, saber o que era isso, que estava novo, né? E aí eu dei esse primeiro passo. E aí eu fui fazer os cursos da estética. Meu primeiro curso foi um curso de Botox na época. E eu gostei muito, eu falei, nossa, é isso que eu quero, é cuidar de pessoas, né? Porque em análises clínicas, o biomédico é muito em laboratório, a gente não tem muito contato com pessoas, né? E eu falei, não, eu preciso enfrentar isso, né? E eu fui. E na época eu recebi muita crítica, né? Nossa, vai deixar 2 empregos em hospital para fazer massagem. Que o pessoal não sabe mais a fundo, não tem essa consciência. E assim, não desfazendo da massagem, que eu acho que massagem é fundamental, né? Eu sempre falo que a mulher deveria ter direito até ao SUS de fazer uma massagem, né? Mas não era só isso, era além disso, né? A estética não era a massagem, ela estava muito além disso, né? E aí eu fui estudando e desde então eu não parei mais. Então eu fui fazendo vários cursos, eu fiz muitos cursos internacionais. Então, eu busquei muito lá fora, né? Conta todos os seus cursos, que eu vi que é bastante. Assim, é uma listinha pequena. Bom, primeiro eu fui para Argentina. Foi o primeiro curso internacional que eu fiz, foi na Argentina. Então, foi um curso de preenchimento, né? Fui para Argentina, era preenchimento de ácido hialurônico, de glúteo, de facial. Foi muito bacana, foram 3 dias intensos. O segundo curso, eu fui para o Chile. Depois eu fui para os Estados Unidos, Harvard.
Que aí era o sonho, né? Era um sonho que a gente olhava e achava muito impossível, muito distante. E a biomedicina estética, ela me deu essa oportunidade. Acho que aquele dia foi o dia mais emocionante da minha vida, porque pisar naquele lugar não é uma coisa... É mais que realizar um sonho, né? Você tá num lugar que a gente só vê em filme. Né? Então, você tá perto de pessoas muito inteligentes, assim... São pessoas selecionadas do mundo, né? Que estão ali naquele lugar. E estar ali foi uma energia muito boa. Então, aí eu fui para lá. E de lá foi indo... voltei aos Estados Unidos, fiz outros cursos, vários. Eu não lembro quantos, mas foram vários. Fora os congressos internacionais. E também teve Portugal, que também foram vários em Portugal. Barcelona. E... o outro sonho que eu tinha, que era de estudar a pele asiática, entender mais do asiático, foi para Seul. Então, fui 2 anos para a Coreia. Nossa. Né? E é onde eu acho que foi o berço do meu aprendizado. Hoje, tudo que eu sei, eu devo muito aos coreanos, né? Porque lá é a casa da estética, né? É a casa da beleza, é o território onde eles dominam tudo isso. Então, eu fui durante 2 anos. Era para ter ido esse ano, mas eu não tive tempo na agenda. Essa correria toda. Não teve, mas era para ir. Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu volto lá para aprender ainda mais, né? E agora eu acho que o único que falta é o Japão. Não, vai dar certo. É entender a pele, né, dos orientais, o que eles gostam, como funciona, porque a gente está numa cidade que tem muito oriental, né? É isso que eu ia falar, a diversificação é muito grande. Para você entender de cada uma, é muito importante para sua profissão e também para trazer mais pessoas de todos os povos. Exatamente, exatamente. Nossa, que legal. E Walter, fala um pouco de você. Para complementar um pouco, é muito interessante o que ela falou, porque ela foi para a Coreia, né, e gostou bastante, assim, abriu bastante o horizonte dela. E o Dr. Kim, que é o anatomista que estava lá no curso na Coreia, ele veio para o Brasil esse ano e ele fez um curso de um dia, né? E ele convidou a doutora Lidiane para participar do curso, ela esteve lá com ele, ele não tira foto, ele não é tão como o brasileiro, né? Que ele gosta de eles conversar. São bem fechados, bem né? fechado. Ele foi, tirou foto, começou a seguir ela, começou a postar, então foi muito legal, assim, sabe? Então foi bem fechado esse Quer dizer, teve um carisma contigo e... Sim, foi muito foi legal. um curso bem fechado, para profissionais Poucas bem pessoas. seletos, E como é que você conheceu a doutora Lidiane? Então, Onde na você verdade... chega na vida da doutora? Foi muito por acaso, assim, Na verdade, eu cheguei através dela, através de uma amiga em comum, para buscar um procedimento, como você. Olha. Eu fui procurar enzima, que na época estava tendo bastante problema com a aplicação de enzima, que estava dando necrose e tal, e eu fiquei super com medo, né? E uma amiga indicou, não, vai lá, mas passa com a doutora Lidiane Costa. Falei, não, tudo bem. Aí eu marquei um horário, agendei, marquei um horário e passei com ela. Aí ela já me atendeu, já fiz o tratamento, mas eu fiquei com muito medo, né? Então ficou bem roxo, ficou inchado, eu já fiquei em pânico. Assim, falei, nossa, bem na minha vez já vai dar problema, né? Meu Deus. Aí eu mandei mensagem, eu comecei a me comunicar com ela, falou, não, fica tranquilo que é normal. Ó, tô te dando meu telefone, né? Se você precisar de alguma coisa, você pode mandar mensagem. Mas aí eu comecei a fazer tratamento lá e a gente começou a conversar. Eu viajava bastante, ela gosta de viajar, e a gente começou a conversar e ali começou a ter uma amizade, né? Aí depois a gente começou a namorar. Aí a paixão veio. Mas foi muito ao natural, acaso, assim, foi natural. Exatamente. E assim, você vendo toda essa trajetória dela, como que foi o seu interesse nesse meio tempo? Porque... Então... Que agora você está cursando medicina, né? Na verdade, eu sou de outra área que não tem nada a ver com a parte de saúde, né? Então, eu tenho graduação na publicidade e propaganda, marketing, tenho gestão de liderança, pessoas, gestão de empreendedorismo também. E não tem nada a ver. Então, quando eu comecei a entrar na parte da clínica, eu comecei a fazer a parte chata que ninguém gosta de fazer. Burocrático. Exatamente. Então, eu cuidei da parte financeira. Eu tenho outros braços lá junto com a parte contábil, parte jurídica. Então, eu comecei a fazer toda essa parte. E aí que entrou a parte de cursos também. Então, eu comecei a fazer essa gestão. Mas como eu acompanho ela em vários cursos que ela vai, sempre eu estou acompanhando, então todo mundo vinha conversar comigo e falava sobre a área da saúde. E achava que eu era também um profissional da área da saúde, por eu estar acompanhando ela. Tem cara de médico mesmo. E de tanto a gente acabar conversando sobre isso, a gente começou a assistir filme e eu olhava, nossa, acho
que ele podia fazer um botox, ele podia fazer um preenchimento, não poderia. Comecei a como se fosse analisar um perfil. A convivência mesmo. E de tanto o pessoal falar, nossa, mas por que você não faz? Por que você não faz? Aí eu comecei a fazer odontologia, mas... Então você chegou a fazer odontologia? Ele começou, eu falei, Comecei, não gostei. Falei, vai pra medicina direto, para. Aí ela falou, já vai pro que interessa, assim, porque ali você vai ter um leque maior para você atuar, para você me ajudar, né? Você já tá aqui dentro, então fica mais fácil. A gente tem muito curso, então você vai ser um braço para mim. E aí, tipo, acabei me encontrando numa área de tanto o pessoal ficar falando e eu tá ali vivendo, acho que foi mais fácil para eu... Não vou falar uma transição, mas para eu poder hoje me encontrar nisso também e ver que realmente é um leque muito legal para eu poder circular ali também. Sem deixar de lado essa parte que hoje eu não consigo. Então eu fico me dividindo ali hoje no meu dia a dia. Você não desvinculou do burocrático. Não, tanto que não, você é o não. CEO ainda dessa parte lá, o diretor financeiro. Hoje eu não consigo sair totalmente. Ainda tá no sangue. E onde você nasceu, doutora Lidiane? São Paulo. São Paulo mesmo? São Paulo. Daí você viajou para todos esses lugares e como é que foi feito o instituto? Como é que foi essa ideia? Então, eu tinha só a clínica, né? Só atendimento. E eu dava aula em pós-graduação. Dava aula em Recife, dava aula em Araras. Aí eu comecei a conhecer muita gente, vários, né? Eu estava no Paraná, eu estava em Recife, eu estava aqui no interior de São Paulo. E os alunos começaram a pedir curso. Professora, faz um curso VIP, faz um curso pra gente. Começaram a vir até Mogi das Cruzes, mas eu não tinha estrutura, eu tinha a clínica. Que era um espaço pequeno. Então eu dava curso na minha mesa, com o notebook aqui, para poucas pessoas, né? E aí tinha um paciente modelo, eles treinavam, enfim. Só que isso foi tomando uma proporção muito grande, principalmente quando eu fiquei muito tempo indo para o Nordeste. Né? Lá existia uma carência de instituto, de aprendizado, de novidades, ainda existe, né? Então as coisas chegam em São Paulo primeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, região Sudeste primeiro, depois, até quando chega lá, já acabou a moda aqui. Nossa, que coisa. Né? Infelizmente. Aí eu dava aula lá e um aluno falou para mim, professora, monta um instituto aqui de curso, porque aqui tem muita carência, monta. E de primeira mão eu pensei em montar onde? Recife, porque era lá que eu estava. Mas aí por questão ética, eu dava aula numa escola em Recife. Eu não achei ético da minha parte montar algo em Recife que fosse ser concorrência dali. Porque é uma escola que eu tenho bastante respeito. É uma escola que me acolheu, né? É uma escola maravilhosa. Então, assim, não era certo. E aí eu fiquei com aquela coisa, falei, não acho legal isso. Eu não tinha instituto aqui. Então, ou seja, nasceu no Nordeste. E aí um aluno virou para mim e falou, professora, monta em João Pessoa, que é aqui do lado. Não é um lugar seguro, não tem instituto, não vai ser concorrência de ninguém. E aí nasceu lá. Então não foi aqui? Não, nasceu lá. Foi lá. Então, Continuou lá? Não, nossa primeira pós-graduação foi lá, foi tudo lá. Nossa primeira turma de alunos de pós-graduação foi lá. Pessoa. E aí começou as turmas de curso, né? E a gente teve bastante aluno lá, fez bastante aluno. Só que eu falei, eu tive a oportunidade de voltar, terminar a medicina. E eu falei assim, aí não dava, eu tive que escolher. E aí a gente começou a montar a pós aqui. Então a terceira turma de pós nossa foi em São Paulo. Só que aí deslanchou. Então eu era uma pessoa só para estar aqui, para estar lá. Porque o aluno, por mais que eu tivesse bons professores lá, que eu tinha, a minha presença era importante lá. A expectativa deles é quando é o módulo com a doutora Lidiane. Eles ficavam assim, tá, tudo bem, é legal, mas o módulo com ela vai ser quando? Que ela entra? Exatamente. Então ficavam muito ansiosos. Eu ficava muito tempo sem ir pra lá e aquela coisa, a empresa ela cresce quando o dono tá perto, quando você está ali olhando e você sabe, né? E aí eu falei, eu vou ter que fazer escolha. Né? Então eu tive que escolher aqui porque eu estava estudando, eu tinha um instituto aqui e eu não tinha condição mais de ir para lá porque é muito longe. A gente está falando de extremos. Nossa, né? Extremos e sim, é muito caro ir para João Pessoa. Passagem aérea é extremamente cara. Então assim, a gente... eu lembro que a gente ia para João Pessoa, era super barato, né? Você pagava R$500 uma passagem. A gente ia a cada 15 dias. 2 mil e alguma coisa. Muita diferença. E aí tinha custo, você já saía daqui devendo muito, né? Você já saía daqui com um custo muito alto. Então eu falei, bom, vamos pesar, não dá. Né? Então a gente acabou fechando lá e ficou só aqui.
né? E você tem a pretensão de fazer mais institutos? Porque aqui só tem um ou tem mais? Aqui só tem um. Só tem um. Só tem um. Mas hoje já existe a possibilidade, o convite para ser internacional. Nossa! Primeira mão, hein? Eita, que Olha, legal. parabéns. Então, em 2026, existe esse convite, existe já uma possibilidade, né? Que a gente está estudando, porque tem que pensar muito, né? Tem que pensar muito, porque você já está mexendo em território de dólar, né? E aí, ganhando em real para investir em dólar, então a gente tem muita que diferença. pensar bastante, né? Mas eu acho que também vai dar muito certo. Vai, com certeza. É que para o aluno ele procura, a gente tem alguns cursos internacionais que já acontecem, mas são bem pontuais, né? Então ele acontece nos Estados Unidos e na Espanha. Então, assim, existe o curso? Existe. O aluno nos procura porque se ele tiver uma certificação internacional, para ele no currículo é bom, é muito bom. Então é muito enriquecedor. Só que também, quando é uma viagem internacional, tem a questão do dólar, da moeda, e para ele é como se fosse uma viagem de férias também. Então, se ele é casado, tem filho, fala, vou me programar, porque ele leva o esposo, leva os filhos e tal, para poder também passear. Então, ele quer unir o útil ao agradável, entendeu? Então, hoje existe, mas a gente tendo um instituto fora, eu acho que vai ser muito mais fácil para a gente poder receber esse aluno também, ter um espaço físico mesmo. E até para receber os alunos internacionais, né? Às vezes para ele é dificultoso vir para o Brasil, eles têm medo. Né? Por conta da fama que o Brasil tem. Exatamente. Aí que impede essa questão. E aí eu falo, gente, lá não é assim também, né? Não é bagunçado, precisa ter medo, né? Não tá indo para a faixa de Gaza, né? Exatamente. Mas eles têm um preconceito, né? E aí surge essa oportunidade, esse convite, vem fazer aqui, nós queremos que você venha para cá. Então, a gente está analisando já, a gente já começou a ver locais, né? Entender um pouco da região também. É que é todo um processo. Todo um processo. A gente tem a ansiedade de fazer, mas existe toda uma logística. Nossa, mas a gente deseja que dê instituto, tudo certo mesmo. quais são os procedimentos que você faz lá? Então, hoje eu faço mais facial, né? Algumas coisas de corporal, indo laser, mas eu estou muito focada agora em cirurgia facial, né? Parte de harmonização e cirurgia facial, que é o que eu gosto de fazer e eu estudei bastante para isso, né? Estou estudando também, continuo estudando, porque eu falo que não dá para parar, né? Você aprende um procedimento hoje, passa 10, 12 dias, já estão querendo vender outro curso. Eu falei, gente, mas não tem nenhum mês que eu fiz. Já mudou. Mas isso é devido às novas tecnologias? Novas tecnologias. Novas tecnologias, novas técnicas, né? Então as pessoas que ensinam se aperfeiçoam. Então a gente tem que tá sempre correndo atrás. E essa foto é nos Estados Unidos? É nos Estados Unidos, aí em Orlando. Então aí é um laboratório, né, de fresh frozen. Então aqui é um cadáver fresco, né? Ele não tem formol, você vê tanto que a gente vê gordura, né? Você vê a pele, ele tá molinho, né? Uma pessoa que faleceu há pouco tempo, né? A gente tem bastante respeito por essas pessoas, porque são pessoas que se doaram em vida para a ciência. Olha. Né? Uma vez eu postei uma foto, não do cadáver, mas falando o que eu estava fazendo, a pessoa me criticou, falou que é absurdo achar bonito postar um cadáver. É bonito sim, porque essa pessoa se doou em vida. Né? Lá é muito comum. A pessoa em vida vai lá, ela recebe uma quantia em dinheiro e ela doa o corpo dela para a ciência. E depois ela recebe homenagem, ela recebe várias coisas, a família recebe. Então não é que você vai lá e você compra, você pega, não. E existe todo um respeito ali dentro, né? Todo um respeito. A gente faz oração, a gente agradece no começo, no final. Então aqui é totalmente ciência. Realmente é para estudo mais fundo. Aqui no Brasil não existe isso. Não. Existe algumas instituições que têm, mas o cadáver não tem essa qualidade. O cadáver já foi reutilizado, já tem ali, né? Às vezes você não consegue nem fazer um bom trabalho para o aluno. Porque a gente fala cadáver fresco porque ele é a primeira utilização, vamos dizer dessa forma, né? Então, o cadáver ele deve ser de um dia para o outro. Então, se você mexe a pele, ela vai mexer. Às vezes, dependendo do corte que você vai fazer, não é que vai sangrar, mas você acaba vendo um pouco de fluido. Então, para que você possa desenvolver novas técnicas, é perfeito. O cadáver que tem aqui, você não consegue fazer isso. Às vezes, ele está muito machucado. Então, para o aluno é ruim. Ele foi muito utilizado, ele é reutilizado aqui, né? Lá não. Lá você usou, terminou, vai para incineração, a gente agradece, faz oração e ele vai para incineração.
e a família recebe lá depois, né, as homenagens. Entendi. Então é uma coisa até que bonita, né? Que a gente que participa, respeito. você não pode filmar, né? Mas assim, muita gente chora, fica emocionado, né? Porque ele se doou para a ciência, né? É muito comum os médicos lá, eles pedem, eu quero um braço, para eles testarem uma cirurgia antes do paciente. Para ver se vai dar certo, se Exatamente. alguma intercorrência no meio do percurso. Exatamente. Nossa, que Se ele tem legal. uma cirurgia de neuro para fazer, é muito comum ele pedir uma peça anatômica para ele realizar a cirurgia no Fresh Frozen, depois ele vai para o paciente dele. Olha, legal, né? Will? Né? Então, isso é questão de respeito com o que está Com o vivo que tá também, vivo né? Também. E assim, Lidiane, tem algum procedimento que está mais em alta hoje, lá na clínica, que você fala, esse aqui tem mais procura? Porque sempre tem algum. Lábio. Lábio é uma Lábio? procura extremamente alta. Lábio. Eu tenho vontade. Olha quem sabe. Doutora. E para homem, quais são os procedimentos? Botox. Botox? Olha. O que eu fiz tanto, doutor? O que ele fez lá, doutora? Fala pra gente. Não era para falar, né? Aí ele tem que falar, né? O testemunho vivo, Eu doutora. fiz o Botox, linha, né? Fios. Fez cirurgia, fez lipo de papada. Lipo de papada. E os dentes. E os dentes. Mandar um abração à doutora Amanda, que é dentista. E ela fez os dentes. Eu tirei o aparelho. Nossa, não aguentava mais, porque eu fiquei muito tempo de aparelho. E chega uma hora que Que cansa. Nossa, é. Mas O tudo no William instituto. chegou lá, ele era outra pessoa. ele fica né? bravo quando eu falo, viu? Aí ele chegou e falou assim pra mim, eu não quero mais que as pessoas me chamem de Faustinho. Depois você corta. Não tem problema. Tá safado. O Wagner, ai meu É o Deus. Wagner. Daí eu tinha essa papada, né? De Faustinho. E eu emagreci também bastante, que eu tô fazendo enzimas né, na barriga. Ele chegou lá, ele tinha uma cara fechada, de Você vê que é bravo. de Eu não dentro sabia se ele pra tava fora, bravo, se ele né? tava triste. Eu não sabia se ele queria fazer o procedimento ou se a Thaís estava obrigando ele a fazer. Né? Porque a Thaís falou, eu vou trazer meu chefe vezes a aqui, ele pessoa vai com precisa fazer com alguma receio. coisa. Faz alguma coisa no meu chefe. É que E pra ele era aí? tudo um desconhecido, né? Ele não sabia nem... Eu tô deitado aqui, mas não sei o que vão É fazer. que pro homem é um... Fala da É sua difícil. sensação. Não, é porque, por exemplo, o homem, depois que ele passa os 40 anos, tem que fazer o teste para ver se está com câncer de próstata. Então, é chato. Então, assim... Enfim, a entrevista é com vocês, mas é complicado pro homem você fazer, por exemplo, o cara que tem mais de 40 anos, 45 anos, pintar a unha. É uma coisa que pro homem ele não se vê, mas depois que ele faz a unha cortadinha, tal, olha que legal, fica bonito, ficou legal. Daí você começa a ter essa percepção, né? Quando as pessoas vêm e falam, poxa, que nem hoje, eu tava andando na rua, de repente uma amiga me encontrou e falou, nossa, é você, William? Eu falei, sim. Então, assim, eu dei uma pausa no NGCast, né? De uns 2 meses, porque eu comecei a fazer o tratamento no Instituto. Por isso que eu tô muito, muito feliz de verdade, mesmo de coração. O Instituto Lidiane Costa mudou a minha vida, né? Eu falo assim que ganhou dignidade, né? Eu fui lá no Google escrever o que é dignidade. Realmente é uma dignidade quando você fica feliz, quando você se sente bem, quando te dá um bem-estar. Então, assim, os homens provavelmente devem estar procurando muito, né? Minha testa ficava muito enrugada, parecia que eu era muito velho. Depois que eu fiz o dos dentes, com a doutora Amanda, parecia que eu era de quase 50 anos e passei para quase 30 anos. Se pergunta hoje minha idade, eles falam isso, né? Mas assim, eu sei que fala às vezes para agradar, né? Não, mas é uma boa diferença, não deu, doutora? Deu. Deu uma Mas boa e diferença. com isso, o meu discurso aqui é para trazer mais gente. Eu acho que quando você quer ser feliz, você tem essa vontade de que você merece, né? Ser feliz, ser alegre, e aquela vontade, poxa, meu dente não tá legal, olha, minha pele não tá, tô com aquela papada feia, né? Outro dia tinha um vereador, eu falei, poxa, eu acho a lipo de papada cair bem pra você. Que é o que você falava no começo, né, Walter? Sim. Que depois você foi lá e agora tá se formando médico, né? Então, assim, você começa a ter essa visão que você não tinha anteriormente, começa a prestar atenção nos outros, né? Quem faz, quem não fez. Então, isso é muito, muito legal. Eu acho que... até ia te fazer uma pergunta em cima disso, né? Quantas pessoas que você, assim... mudou a vida da pessoa, assim como a minha, né?
E por isso que eu queria muito que você fosse uma das primeiras pessoas. Até final desse ano eu falei, não, eu não posso passar sem ter esse podcast, essa entrevista com vocês, que eu sou muito grato, né, por tudo que vocês fizeram por mim e fazem até hoje. Hoje é difícil saber o número em números, né? Foram muitas pessoas, porque já passaram muitas pessoas na minha mão, né? Mas é lógico que, como todo trabalho, você agrada algumas pessoas e não agrada outras, né? Porque às vezes como que eu vou falar? A transformação que ela quer, às vezes não está aqui nas minhas mãos, né? Então, eu acho que quando você procura um tratamento estético, que nem o William, ele foi lá, então, ele estava com outra expressão, realmente mudou a expressão dele, ele está mais alegre, ele está mais feliz, ele está mais para cima, a autoestima já está elevada, né? E às vezes a gente tem momentos na vida da gente que a gente dá uma queda, né? Se você não se sente bem, você se arruma, não se sente bonita, né? Então, às vezes, a gente não consegue atingir o alvo que a mudança, às vezes, que a pessoa queria era lá dentro, ou às vezes a pessoa queria uma transformação que outra pessoa observasse, né? E às vezes essa outra pessoa não observa. Então, mas que eu sei que eu transformei a vida de muita gente, eu sei. Principalmente os pacientes que têm lábio fissurado. Que é o... Esses pacientes, eles marcaram muito minha vida. Até hoje, assim, eu recebo mensagens deles, assim, no meu Instagram. Nunca pare de fazer o que você está fazendo. Você não tem noção do que você fez por mim. Então, eram pessoas que não mostravam o rosto, não conseguiam olhar no seu olho, estavam sempre olhando para o chão. Não sorriam. Não sorriam. Nossa. E hoje eu entro no Instagram e às vezes eu estou muito triste, assim, de repente aparece essa moça sorrindo, cantando, tocando violão e eu me emociono. Porque ela era uma menina que até quando eu fui tirar foto, ela não olhava para a câmera, ela olhava para o lado. Essa história foi muito legal, porque a gente tava jantando, a gente estava em João Pessoa nesse dia, a gente estava jantando. E veio essa menina, recepcionou a gente super bem no restaurante e tal. Só que ela era super jovem, acho que era até menor de idade. Não, ela tinha 18, né? Super novinha. E aí conversou, aí ela falou, nossa, você viu, ela tem um lábio? Eu falei, não reparei. Eu olhei, falou, eu pedi pra ela ir amanhã. Ela falou, conversei com ela, pedi pra ela ir amanhã que a gente vai fazer o lábio dela e tal, não vou cobrar nada e tal. Nossa, falei, não, legal. Mas ela vai? Ela falou, eu acho que vai. Aí eu levantei, porque eu não tinha visto, né? Conversei com ela, falei, a gente tem uma clínica aqui, você vai, pode levar seu pai e sua mãe, a gente não vai cobrar nada de você. Então você pode anota meu celular. Porque ela ficou meio com medo, né? Você imagina, é algo que assusta, né? Nunca viu a pessoa. Nunca viu a pessoa. Eu falei, a gente é de São Paulo. Eu falei, a doutora é especialista nisso, em reconstrução de lábio liporino, ela é especialista. Você vai passar com a melhor que tem. Aí ela foi, aí foi o pai e a mãe dela também lá. E ela fez, aí a gente tava com uma equipe de alunos lá. E quando ela fez o lábio, assim, nossa, a menina começou... O pai, a mãe chorou, a menina chorou. Então, assim, foi muito emocionante, porque ela olhou, ela abraçou a doutora como se fosse não sei te explicar, um anjo, assim, sabe? Abraçou ela, chorou, emocionou todo mundo. E essa menina, ela não tinha rede social, não tinha nada. E é isso que ela falou. Hoje ela canta, hoje ela tá estudando. Então, assim, transformou a vida dessa menina de uma forma que pra nós, assim, foi o talento dela, foi a técnica dela que fez. A gente só... retribuiu daquela maneira, entendeu? Mas transformou a vida dela totalmente, assim. Aqui em Mogi também teve um oriental, né? Ele já tinha mais de 60 anos. Então, imagina, a pessoa passou a vida inteira com vergonha de si mesmo, né? Traído. E hoje quando eu fui tirar foto também, ele não olhava para a câmera, ele olhava para o lado. Foi até difícil, eu até nem quis... forçar muito, tirei a foto do jeito que deu. Mas quando eu dei alta pra ele do tratamento, ele sorria, ele não conseguia parar de sorrir. A foto do pós dele foi dele sorrindo. Me filma, me coloca na rede social para as pessoas ver. E ele tava muito feliz, mas muito feliz mesmo. Ele não sabia se ele chorava, se ele sorria, se ele agradecia. Então é um trabalho que eu faço, não cobro nada desses pacientes, realizo. E fora os pacientes que pagam também, que agradecem. Todos os dias alguém me manda uma mensagem. Então, às vezes, você tá meio para baixo, a pessoa, sabe? Você fala, nossa, né? Preciso continuar nisso aqui, né? Então, quando eu terminei a medicina, eu falei, eu acho que eu vou parar tudo que eu tô fazendo hoje. Eu vou para medicina, eu vou, sei lá, vou ser médica. Eu vou atender, vou pro hospital. Queria ir pro trauma. Falei, nossa, eu sou apaixonada no trauma. Falei, vou pro trauma.
né? Vou ver, fazer uma residência, vou pro hospital, vou pro trauma. E aí eu fiquei com aquilo muito forte dentro de mim. Eu vou parar. Eu falava pra ele, eu vou parar. Não quero mais, vou parar. Aí começou a chegar uma quantidade de mensagens, assim, do nada. As pessoas nem sabiam que eu estava com esse pensamento. Sim. Nunca pare, não me abandone. Você é importante na minha vida, você mudou a minha vida. Mas foi uma leva de mensagem que parecia que eu tinha anunciado em rede social. Então eu entendi aquilo, eu gosto muito, eu sempre entendo muito sinais, né? Eu acho que o universo dá muita. Eu falei, não, eu não posso parar. Eu entendi ali que eu não podia parar. E hoje as minhas pacientes antigas, elas falam assim, eu sei que você virou médica, mas não para de me atender. Olha o medo. Não para, porque eu não confio em outra pessoa. Né? Porque é seu rosto, é sua face. Então, quando você... Não que as outras pessoas não sejam boas. Tem gente que é muito melhor do que eu. Mas a confiança, né? É igual você fazer uma cirurgia plástica. Você vai ter que confiar na pessoa que você está se entregando ali. Né? E então, quando você confia, você indica, você vai. Né? Então, às vezes, que nem eu falo, às vezes a gente não consegue agradar todo mundo. Mas eu tenho certeza que grande parte das pessoas que eu atendo... de alguma forma, eu transformei a vida. E essa sensação que você tem quando alguém te traz um caso que realmente mudou a vida. Imagina pra você e pro Walter, qual é a sensação que vocês sentem? Porque imagina, a pessoa não tinha autoestima nenhuma e nunca é só um procedimento. Não, nunca. Nunca é só um procedimento. Eu dei uma palestra ontem e eu falei pro pessoal, nunca vai ser só um botox. Eu falei assim, você sempre vai tocar na vida de uma outra pessoa. Né? Você vê, a estética, ela cresce todo ano. Ela nunca decaiu. Ela sempre cresceu, né? Por quê? Porque as pessoas, elas procuram, às vezes, um botox para se sentir melhor. Eu já tive uma vez uma pessoa que eu atendi, primeira vez, nunca tinha visto. Ela não olhava nos meus olhos, ela não olhava para mim. Eu tava até com medo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque você tentava interagir... Mas existia um bloqueio. Eu falei, não sei se a pessoa não gostou de mim ou não está gostando, não sei. Ela só virou e falou assim, eu não quero falar, eu só quero um botox. Nossa. Daí eu falei, tá bom, né? E eu fiquei até com medo. Eu falei, meu Deus, será que eu faço, não faço? Mas tudo bem, eu fiz o botox dela. E ela estava séria, ficou. Eu perguntava se doía. Não, pode ir. Foi lá, pagou, foi embora. Quando ela veio no retorno, eu não conhecia. Eu não conhecia, eu não lembrava dela. Eu falava, nossa, eu não lembro dessa mulher, mas eu atendi ela mesma, atendeu. Enfim, ela tinha cortado o cabelo, ela estava arrumada, ela estava maquiada. E ela virou para mim e me abraçou no final. E ela falou assim, naquele dia eu ia tirar a minha vida. Nossa. Meu Deus, nossa, Lidiane. E eu não sei se esse botox tem alguma interação no sistema neurológico, mas eu saí daqui com vontade de viver. E hoje eu quero viver. Porque você levantou minha sobrancelha. Gente. E eu fiquei parada olhando. Então aquilo me marcou muito. E eu falo hoje, não é só um botox. Não é só um botox. E conta um pouco mais também da palestra. Como é que foi? Então, eu palestrei nesse sentido, né? De que não é só um procedimento estético, como muita gente fala. Você trabalha com estética? Então você ganha dinheiro fazendo botox. Sempre ligam a isso. E eu sempre falo, não é só um botox. Porque eu sempre lembro dessa mulher. E de uma pessoa ajudando a outra, não foi isso? E hoje o que eu percebo é que as pessoas jogam o outro muito fácil para baixo, né? Muito fácil. Então, às vezes a pessoa está num degrauzinho maior, ela consegue te jogar para baixo. Então, muita gente hoje se sente incapaz, se sente, eu não vou conseguir, eu não tenho competência, eu não tenho dinheiro. E ontem eu falei para um monte de aluno, eu falei, um dia eu estive nessa faculdade como uma menina que sonhava em mudar de vida. E eu não tinha condição, eu não tinha ninguém bancando minha faculdade, eu tinha que trabalhar para ajudar a pagar a faculdade, eu tinha que correr atrás daquilo, de uma mudança, né? E até falei para eles, deve ser muito bom você sentar numa cadeira que o pai está pagando, que você não preocupa com o boleto da faculdade, que você não preocupa de pegar do dinheiro do ônibus ou do dinheiro da sua gasolina, deve ser uma delícia. Eu olhava, eu falava, deve ser tão bom. Você só estudar, você chegar em casa, pegar o livro, ler. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. Eu estudava de madrugada, eu dormia em cima do livro. Eu acordava, ia para a faculdade, fazer prova. Enfim, na minha época, né, quando eu fiz a primeira graduação, tinha internet, né? Era livro.
Era livro, livro, livro. Aí você ia para a biblioteca tentar pegar um livro. Às vezes você conseguia, às vezes não. Né? Você tinha que alugar livro. Enfim, a gente estudava assim. Então eu falei ontem, se eu tivesse olhado para minha dificuldade, hoje eu não estaria nesse palco. Eu subi nesse palco para assinar o meu CRBM. Então eu me emocionei muito na hora que eu subi no palco, eu não conseguia falar. Porque eu lembrei do dia que eu subi ali, do quanto foi difícil eu conquistar aquilo, mas eu não desisti. Então, ontem eu falei pra eles, assim... E na hora que eu falei isso, eu via muita gente secando as lágrimas. E ela tá quase chorando. Né? Porque eu sei que muita gente ali também passa por dificuldade e também pensa em desistir. É verdade. Né? Então, se eu tivesse desistido de mim ali, eu não teria chegado até aqui. E não teria mudado a vida de tantas pessoas. Sim. Como a do William, que tá aqui, que deu outro up pra ele. Então, e é isso. A missão não é só um procedimento estético ou um corpinho arrumado. Tem uma vida por trás daquilo. E fora os alunos, né? A gente tem aluno da nossa primeira turma aqui em São Paulo. Eu lembro de uma aluna que ela chegou devastada. Ela tinha perdido a mãe. Ela fazia bolo para pagar a pós-graduação dela. E ela falou, não, eu vou fazer. Era aqui que eu queria fazer, era o meu sonho, eu vou realizar. E eu lembro que teve a primeira aula, teve a segunda aula. Aí eu vi que ela tomava muito remédio de tarja preta, toda hora ela saía. Teve um dia que eu parei, ela falei, chega, para. Você vai morrer desse jeito. Eu não aguento mais você tomar. Eu parei assim, sabe? E ela engoliu em seco, assim. E depois eu fiquei com dó. Falei, nossa, eu não devia ter falado assim com ela. Mas ela me agradece por aquele dia. E hoje, ver ela com a clínica, com o consultório dela, trabalhando, realizando os procedimentos. Cada procedimento que ela realiza, ela me manda o antes e depois. Olha que legal. Ela me agradece, sabe? Assim, então, não só dela, mas eu sei que eu transformei muitas vidas. Né? De alunos, sim. Legal. Tá? Alunos e pacientes, né? Alunos e pacientes, né? Como eu recebo também muito feedback dos pacientes modelo, porque ele paga a taxa do material, é realizado o procedimento, então às vezes a pessoa não tem condição para ir num momento particular, numa clínica, mas ela tem um sonho de melhorar, né? Hoje esse sonho acaba sendo alcançado para todas as classes, porque a pessoa não tem condição de ir no particular, mas ela pode ir no paciente modelo, que ela está pagando o material e ela está realizando o procedimento. Então, os pacientes modelo também mandam muita mensagem. Nossa, muito obrigada, eu estou tão feliz, era o meu sonho. Então, eu falo, não é só um botox, às vezes é um sonho. Porque tem gente que, infelizmente, não tem o acesso, mas aí vem com essa possibilidade e já ajuda. Nossa, que legal. E tem muita procura ainda? Tem? Tem bastante. E hoje, esse paciente modelo também, ele vai lá, mas ele quer ver a doutora, por exemplo. A doutora Lidiane vai estar aí, né? Não, ela vai. Mas você não vai fazer com ela, porque ela só é uma pessoa. Não, mas ela vai estar lá, né? Não, vai estar lá. Aí passa lá, aí quer que a doutora avalie, ela fica do lado do paciente, tá? O paciente fala, quanto que é pra fazer com ela? Aí a gente passa o preço e fala, então vou guardar dinheiro que eu quero passar com ela. Mas é como se fosse um sonho da pessoa também estar ali, entendeu? Ela é acolhida da mesma maneira como um particular, entendeu? Às vezes o paciente vai no médico, ele vai fazer um procedimento lá, vai fazer uma cirurgia plástica, aí vem pra mim, o que você acha? Exatamente. Eu devo fazer? Será que esse médico aqui é bom? Fala pra mim a sua opinião. Se você falar que não, eu não vou. Não, vai. Eu nunca, né? O médico é ok, vai lá. Se você tiver saúde, tiver tudo bem, vai e faz. Né? Então, é aquela questão de confiança, porque você acaba criando vínculo, né? E tem paciente também que, ele, por exemplo, ele não tá na agenda. Mas ele passa lá só para falar um oi pra doutora. Vim só tomar um café aqui, eu tava perto, vim tomar. Tem paciente que vai lá quase toda semana só para bater papo também. É porque eu falo, a autoestima, ela traz um benefício tão bom pra pessoa, porque tem muito paciente que fala assim pra mim, eu vim aqui porque eu me sinto bem aqui. Então eu vim só ficar um pouquinho. Aí outro dia um paciente falou, você devia fazer um bar aqui. Já pensou? Pra gente poder ficar aqui, entendeu? Não. Eu falei, aonde que eu vou botar um bar aqui? Não tem espaço. Mas você podia construir aqui dentro um lugar, um espaço que a gente pudesse vir ficar aqui. Entendeu? Porque a energia aqui é boa. Não é que a energia é boa, é que o que ela fez mudou ela ou mudou a vida dela de alguma forma. E tem paciente que a gente acaba construindo até um relacionamento de uma certa forma, que ele começa a ir, aí, vamos supor, ele tá agendado 1 hora.
Ele chega às 11 horas. Ah, não, eu cheguei mais cedo, tá? Mas não tem problema, eu só vim ficar aqui. Ou ele chega depois, ah, não, pode passar outro na minha frente que eu tô aqui conversando, aqui não tô com pressa. É assim. Mas é que o ambiente lá é acolhedor, né? Vocês fazem de um jeito que as pessoas são muito educadas, desde o abrir a porta, desde você sentar na poltrona, você quer uma água, então é muito bem tratada a pessoa, não importa quem seja, né? Sim. Isso é um diferencial que não tem em qualquer lugar, né? Então, no Instituto tem. Inclusive, eu queria saber a diferença entre curso e mentoria do Instituto. O curso, geralmente, ele tem mais pessoas. A mentoria, ela é VIP ou, no máximo, 4 alunos. Então, você tem a gente faz um curso totalmente VIP, né? Então, e mentoria também, a pessoa pode escolher o que ela quer aprender. Eu recebi semana passada uma doutora, né, chilena, e ela entrou em contato comigo e falou: eu quero fazer uma mentoria com você de 3 tipos de procedimento, né? Então, eu fiquei 3 dias com ela e ela realizou os procedimentos que ela queria, tirou as dúvidas, porque daí eu fico ali full time, né, com a pessoa. Tirei as dúvidas, ensinei as minhas técnicas e ela saiu daqui muito agradecida. Falou: olha, agora eu estou preparada para atender, vou chegar no Chile e vou atender muito. E acredito que ela está atendendo, que hoje eu mandei mensagem, falei: e aí, tá tudo bem? Ela nem me respondeu ainda. Isso é bom, deve estar correria. Deve estar correria. Que mais novidades que tem por aí? Então, tem bastante novidade. Tem o Instituto Internacional, que é uma novidade, que a gente vai falar mais à frente. E agora nós temos o ILCcast. Olha que chique. Né, William? Onde eu vou convidar pessoas, né? Pessoas que eu transformei vida, né? Pessoas que tiveram sua vida modificada de alguma forma. Às vezes não por mim, mas tem pessoas que eu tenho um carinho. Tem pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Mas essas pessoas, elas têm uma admiração por mim pelo Instagram. Então, tem algumas pessoas que eu quero trazer no ILCcast, porque você escuta assim: eu fiz biomedicina por causa de você. Eu nunca vi a pessoa, pessoalmente. E é até importante você trazer casos que você mudou, porque tem gente que não tem conhecimento. Não que tem. Um procedimento pode mudar aquela insegurança que ela tem. Sim. Então, às vezes, é falta de informação. E aí já ajuda, né? Sim. Que quantas pessoas por aí não tem essa boa vontade de se cuidar, porque às vezes não conhece um lábio... Como que é o nome que você Liporíneo. falou? Liporíneo. Às vezes a pessoa nem sabe que dá pra mudar aquela... E às vezes ela acha que não tem recurso. E pelo contrário, hoje a área da estética tem muito recurso. E não precisa ser invasivo. Hoje a gente tem alguns procedimentos de laser que dão excelentes resultados também, que não precisa de uma cirurgia, por exemplo. Então, é importante o paciente ele fazer uma avaliação, porque a gente consegue passar o melhor procedimento e protocolo para ele, entendeu? Então, cada caso exatamente. pode ser utilizado. Que tem Sim. gente que tem muito medo ainda, não tem? Tem. E no Instituto, a gente não tem só invasivo, né? Não é só preenchimento, botox, bioestimulador, não é só agulha. A gente tem toda uma parte tecnológica, né? Todos os tipos de laser, nós temos ultrassom microfocado, nós temos toda uma parte não invasiva. Então, para quem tem medo de agulha, tem medo de produto, né? Tem medo do injetável, nós temos a parte de tecnologia, que eu falo que é o Tech Hoff, né? Olha. Que a gente consegue harmonizar uma pessoa com tecnologia. E qual foi o seu maior desafio de todos eles? Meu maior desafio? Nossa, foi tanto. Teve algum que você Conta falou, e alguns que- agora? Depois eu quero saber do Walter. Que ele também tá no meio da jogada. Nossa, é difícil agora, assim, pensar nisso. O maior desafio. Quer falar o seu primeiro? E ela Eu vai vou pensando. pensando, né? Acho que o maior desafio hoje é... Então, ela falou de novidade, a gente vai acabar mudando de prédio, né? A gente vai para uma sede nova, bem pertinho também. Então, lá vai ser... tem um andar a mais, então são 2 andares. E é o quarteirão inteiro, né? Então, é um prédio que ele vai ter muito mais acolhimento para os nossos pacientes. Vai ter uma sala, vai ter um centro cirúrgico só para ele, para cirurgia. Então, é um investimento que a gente está fazendo justamente para trazer um acolhimento maior para o nosso paciente e para os nossos alunos também. Mas o desafio, acho que hoje é conciliar muito o que está na mente dela, né? Tem coisas que ela acaba... Ela é muito dinâmica, então às vezes ela não para. Então, às vezes, eu trabalho muito com a agenda. Então, eu tenho 2 agendas. A agenda de compromisso e curso e a agenda pessoal dela. Eu tento controlar, tento. E você que fica... Eu tento. Tento. Junto com as meninas ali, do nosso time de recepção. Aí, de repente, eu falo, então, vai ter o curso tal. Eu falei, legal.
Ah, então, mas vai ser tal dia, mas eu vou. Ah, você vai? Ah, legal. Mas espera, deixa eu ver sua agenda. Mas assim, então, às vezes a cabeça dela meio que não para. Então, às vezes acontecem algumas coisas que eu fico sabendo junto com o pessoal. Então, mas beleza, a gente vai organizando tudo. Então, o meu maior desafio, fora essa parte organizacional, é a parte, talvez, de tentar colocar na prática tudo que está na mente dela, que às vezes a gente tem que... para você solucionar alguma coisa assim, dá muito mais trabalho, né? Para você... Porque assim, eu gosto de processo, de planejar as coisas, né? Eu sou dessa área, eu não consigo... Ah, vamos fazer tal coisa agora? Eu odeio surpresa, odeio esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu gosto de planejar para que não tenha erro, entendeu? Então, quando ela vem com uma coisa que já tá certa e eu não sei, para eu arrumar dá muito mais trabalho, mas eu arrumo. Então, isso para mim, conciliar, para mim é um pouco mais difícil, mas eu sou praticamente um camaleão. Eu tô mudando, me readequando a essas coisas que com ela, lá no LC, não tem rotina. Hoje tá assim, daqui a pouco muda, lança uma promoção louca, o paciente começa a mandar, explode mensagem no Instagram. Não, mas o que aconteceu? O que você postou? Aí a gente começa a trabalhar em cima disso, entendeu? Ela tá muito dinâmico, porque ela é verdade, você vê que é verdade. E pra Black Friday, tem alguma promoção? Como é que tá? Muito. É mesmo? Tá bombando. Olha... Fala do grupo que você lançou. Eu fiz um grupo aqui e o grupo tá bombando. A gente soltou ontem e hoje, né? A Black Friday foi um sucesso. Quero até agradecer o pessoal aí que já comprou, né? E aí, semana que vem, a gente vai ter bastante trabalho. Amanhã a gente vai estar trabalhando. Amanhã é feriado, mas a gente vai atender o pessoal da Black. Eles se preparem, então. E o seu maior desafio? Qual que é? Pensou? Então, meu maior desafio é tentar ser centrada, porque eu sou desorganizada em tudo, assim, desorganizada na minha cabeça, entendeu? Então, assim, vai ter podcast, aí às vezes eu marco na hora do podcast, vamos atender um paciente aqui, depois ele espera lá um pouquinho. Então, eu não tenho essa organização. Então, isso é uma luta diária, é um desafio diário, tentar me organizar, né? E tentar selecionar, não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu não sei falar não para as pessoas. Então ainda é uma dificuldade que você tem que vencer sempre. Aí tem ele para dar uma brincada. Eu acho Então, acho que esse é o meu maior desafio. Acho que é o desafio todos os dias, né? Porque se tiver que estudar, eu vou estudar. Se tiver que passar perrengue, vamos passar perrengue. Eu não tenho problema de... Eu vim do nada. Então, hoje, tudo que eu tenho hoje, eu me sinto uma pessoa muito milionária. E eu não almejo nada. Eu nunca almejei a casa que eu tenho. O carro, sim. O carro era uma coisa que eu olhava, assim, passava assim, falava, nossa, coisa linda. Aí eu ficava olhando, né? Falava, nossa, que lindo. E geralmente quem dirigia esse carro era mulher, né? Eu falava, nossa, que chique ela. Mas assim, não com inveja, mas eu achava bonito o carro, né? E esse carro veio parar na minha mão. Né? Foi uma coisa bem doida, assim. Que a gente comprou o carro bem mais barato, foi uma coisa doida. E então eu até falo pra ele assim, não troco meu carro, não vendo, não troco. Tem pessoas que falam, quanto é? Me passa o Pix, eu quero o seu carro. Não, eu não vendo. É que ele tem um gostinho especial. Porque eu olhava assim, eu falava, nossa, que carro. E que carro que é? Agora eu fico curioso. Ela tá falando aqui, eu tô desenhando. Qual será? Vou contar rapidinho a história. Conta. Ela tinha um carro e ela foi trocar. Ela falou, que carro que eu vou pegar? Ela ficou olhando uma Mercedes lá, mas tava assim... Falei, nossa, mas tá caro. Ela falou, não, mas... Eu falei, por que você não pega uma Land Rover? Ela falou, não, mas é muito mais caro. Eu falei, claro que não. Aí eu mostrei pra ela duas, uma prata e uma branca, né? Aí isso foi num sábado. Aí eu mandei mensagem pro rapaz e já tinha vendido a prata. Aí eu mandei mensagem pro rapaz no domingo, da branca. Eu falei, tá disponível? Eu falei, não, tá sim. Eu falei, beleza, vou segunda-feira ver o carro amanhã, na hora do almoço. Pode ser? Ele falou, pode ser. Era lá em Guaratinguetá. Aí eu falei, vamos lá ver o carro. Aí peguei ela, fui lá ver o carro. Aí a gente chegou lá, era... Porque você fica meio com medo, né? Que era particular, né? Então, de ser golpe e tal. Mas ele morava num lugar muito bom, assim. E ele chegou, o dono do carro. Eu falei, mas por que você tá vendendo? Ele falou, não, que eu tenho 5 carros, não tenho espaço na garagem. Aí ele foi e tirou o carro. E ele tinha um filho que era muito jovem. Era gêmeos, né? Ele tinha um filho que era muito jovem. Falou, pô, meu pai é fogo. Lógico que tem... O carro acho que era dele. Ele gostava muito do carro. Falou, pô, meu pai não precisa vender não. Meu pai é fogo, tal, não sei o quê. Aí ali olhou. A hora que ela viu o carro, nossa, o olho dela... Ai, amor, é esse. Ai, que lindo. Meu, tava com plástico no banco traseiro do carro. Tava com, acho que 20 mil quilômetros. E o menino olhava assim. O menino olhava, não acreditava que o pai ia fazer aquilo, sabe? Aí ela, amor, é esse. Eu falei, tá. Eu falei, você quer um sinal? Eu vou ficar com o carro. Você quer um sinal? Falou, não.
pode ver suas coisas lá e eu vou preparar a documentação para você vem amanhã. Eu falei, beleza, então já vou ver a questão do endosso do seguro para transferir, para ficar... Não, fica tranquilo. Aí fui embora. Aí a gente levantou a documentação, tá tudo certo. Ele me ligou no dia seguinte e falou, tá tudo pronto, pode vir pegar o carro. Eu falei, tá bom, a hora que chegar eu te pago. Aí chegamos lá, fui, paguei o carro, tá tudo certo. Aí ela falou, falei, Li, então vamos embora. Falou, mas você dirige? Eu falei, não, o carro é seu. Ela veio assim, nossa, mas não acreditou, assim, ela realizou um sonho, foi muito legal. É uma Land Rover. Olha. Uma Evoque, ela gostou bastante. E mulher dirigindo dá um poder também. Imagina pra ela dirigindo. Nossa, ela ficou assim... então, aí às vezes o pessoal fala, vende pra mim, porque ele é diferente, né? É uma Evoque, mas ela é diferente, ela tem um diferencial, né? Até o menino falava... Que absurdo meu pai vender esse carro. Porque é macadâmia. O interior dela é macadâmia. Então ele modificou, macadâmia, sabe? Mas agora o carro é meu. E ele ficou parado olhando, né? O carro indo embora, assim, com uma cara de tristeza. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E o que mais? Quais outras vitórias que você teve nessa trajetória de sucesso? Eu acho que o Instituto, assim, foi uma conquista. Porque hoje a gente começou com cursos livres, né? E mentorias, como ela comentou. Mas como ela dava pós-graduação em outros estados, ela queria ter um instituto para que tivesse a pós-graduação, né? Uhum. E quando a gente conseguiu ter... Hoje a gente tem um parceiro, que é a Facop, um parceiraço nosso. Então, um abraço pro André, pro Dr. Rafael também. Então, o que acontece? Eles têm a chancela de especialização. Então, como nós somos parceiros, todo curso que sai com a nossa pós é chancelado pela Facop, que é uma universidade, né? Olha. Então, para o nosso aluno é excelente, porque ele está alinhado com os conselhos da área da saúde. Então, se tiver qualquer modificação ou inclusão de alguma matéria nova que seja uma exigência, automaticamente já muda o cronograma da pós. Ele é praticamente alinhado com isso, né? Então, ele é bem vivo, então ele acaba modificando horas complementares, precisar de mais horas. Então, para o nosso aluno é bom, porque ele vai ter sempre algo atual. E a gente, como tem muita novidade que a gente traz de curso, a gente coloca isso também no cronograma da nossa especialização para o nosso aluno. Então, acho que isso para ela, assim, quando eu implementou e deu certo, que a gente está indo para a 9ª turma já aqui de São Paulo, então hoje é uma coisa assim que para mim é uma realização para ela, assim, era um sonho que ela realizou. Então, o Instituto, ele basicamente nasceu e hoje a referência dele aqui, não só aqui no Vale ou no Alto Tietê, é a parte da especialização que a gente tem, que é muito forte, estética avançada. Sim. Bacana. Legal. Bom, parabéns. Isso Vocês têm algum recado para dar para os seus seguidores, para os seus clientes? Tenho, para ficar de olho no ILCcast agora, né? Isso aí, ó, tá vendo como ela tá forte já no Ela tá forte. A gente vai ter convidados aqui muito especiais. Que bom. Vamos estar participando aqui, contando um pouco da vida deles também, né? Da trajetória. Desses testemunhos, que é muito importante. Ó, um vivo aqui, nossa prova viva do resultado. Ele fica todo com vergonha. Ele fica com vergonha. Não foi só um botox, não foi só um fio. Não foi. Dá pra ver que ele é outra pessoa, realmente. E tem que continuar visitando a gente lá toda semana também. Claro, eu tô indo. Não pode deixar de se cuidar. Porque... Deixa a orelha dele hoje lá, mas tudo bem. Deixa essa parte pra lá, né? É porque é uma série de coisas. A comida também é importante, né? Fazer exercício. Sim. Né? Não é só fazer a estética, mas também a pessoa tem que dar continuidade também. Até porque a alimentação regrada, ela mantém os procedimentos estéticos, né? Exatamente. Que depois não pode falar, não funcionou. Mas eu vou te dar uma sessão do Kratos Force lá pra você fazer, tá bom? O que é isso? Que legal. Ah lá, ó. O que é isso? Da barriga. Da barriga. Tá. É ótimo. Olha. Eu vou te dar de presente. Aqui, viu? Olha. Pessoal que os homens aí... Kratos Force, esse é o segredo, hein? Kratos Force. E o que ele faz? Ele é um aparelho de última geração e ele é utilizado para hipertrofia muscular e para fortalecimento muscular também. Então, você fica 30 minutos, eu preciso que você fique 30 minutos lá com a gente. Aí ele vai fazer, o trabalho dele é 20 mil contrações no músculo. Então você pode fazer no abdômen, na perna, nas costas, glúteo, no peito, no glúteo, né? As mulheres fazem muito no glúteo. Ele faz aquele efeito bumbum na nuca, né? Que as mulheres gostam. Então, ele é excelente. Para você ter uma rigidez maior no abdômen,
Kratos Force. Olha aí, ó, você de casa, Fica a dica. vai atrás lá na Lidiane. É chique lá. Você pode associar com as enzimas que você tá fazendo, aí você faz a sessão de enzima, na sequência você faz o Kratos. Pra potencializar. Daí fica aquela barriga tanque. Fica. isso é É o segredo, hein? Eu não podia falar, mas falei. O Walter, mas puxa a orelha dele na alimentação também, William. Não é que às vezes a gente gosta de um pouquinho de pizza, né? Ai, Esse William. descendente de italiano. Italiano é assim, né? Ele gosta de uma Gosta pizza. de uma massa. Uma massa. Só gosta de coisa ruim, só. Nossa, com certeza, deve ser horrível. E, poxa, estamos chegando aqui ao fim. Vocês querem dar o telefone para contato, o endereço, Deixa o Instagram de vocês? A gente está ali na Avenida Narciso Iag Guimarães, 214, mas vai ser o 234. Em frente ao agora. Sesc de Mogi, Do ladinho. pertinho do shopping. Você vai ver um prédio todo espelhado escrito Instituto Lidiane Costa, não tem como errar, é lá. Bem na cara, assim. Bem na cara, não tem como errar. Se você se perder, você vai parar lá. Não tem nem como se perder. Não tem nem como, essa opção. Se não achar, liga pra gente, manda no Instagram que a gente para ali na rua, pega você pra você ir lá. Tem telefone para contato? Qual que é o Instagram? É instituto.ilc. E tem o da clínica, que é Clínica Lidiane Costa. E o telefone é 11 99917 3184. Como é que é? Repete. 11 99917 3184. Tá certo. Maravilha. Muito obrigada, viu, pela Nada, entrevista. a gente que Foi muito agradece. bom. Podcast, né? E eu tô querendo ir lá fazer uns lábios. Já tô querendo ir lá ser cobaia da doutora. O lábio já faz pro Natal, Ano Novo. Isso, né? já passar com o bocão, né, William? Aí, ó. É isso aí, pessoal. Ó, super indico. Muito bom. Quem quer mudar de vida, tá aí a oportunidade, né? Às vezes a gente não tem fronteiras, não sabe, não conhece. Agora tá aí. E quer deixar algum recadinho aí pra alguém especial, alguém da família? Dá um beijo. Eu quero agradecer a minha equipe, que tá ali comigo todo dia, né? E eu deixo elas loucas. Às vezes a Edilane olha pra mim e fala, o que você quer? Porque eu mudo as coisas assim muito rápido. Não quero mais isso agora. Aí ela fala, tá, então me fala o que você quer. O que tá agora na sua cabeça? Né? Então, elas têm muita paciência comigo, porque eu enlouqueço ele, eu enlouqueço, é uma reação em cadeia, né? O efeito manada que falam. Então, elas têm bastante paciência ali para me aguentar, né? E para trabalhar todo mundo ali junto. E vão chegar pessoas novas agora, né? Pro novo instituto também, porque o prédio cresceu. A equipe Mais cresce. pessoas. Aí cresceu a equipe também, né? É uma família, né? É uma família, sim. né? Desde atendentes ali até a equipe médica também que está chegando agora, bastante forte. Que é mais uma novidade aí para 2026. Eita, Qual que é essa cheio de novidade? Vários falar? médicos atendendo com a gente, ainda não. Olha, Ainda então... não. as não posso falar, né? O William viu uma pessoa hoje lá, mas eu não posso falar aqui. Isso, lá no Cara, podcast ela espetacular, fala hein? mais. Esse cara é muito bom lá, eu vi. Curioso. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer, muito obrigado por ter vindo. Agora vocês já têm um podcast, vai fazer um maior sucesso. E assim, muito obrigado por ter vindo, obrigado por tudo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Like, compartilhem. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.